Amigos e amigas, vamos na minha rede social, Paulo Roberto Maciel. Maciel, transmitir mais um momento da liturgia da palavra. Você escreve Paulo Roberto Maciel. Maciel vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Direto ao YouTube, @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919 ou @Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente ao dia 3 de fevereiro de 2026, terça-feira, quarta semana do tempo comum, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa em escolha. Pode ser também uma missa em memória a São Brás. O presidente da celebração é que vai decidir. São Brás, bispo e mártir. Aí a memória é facultativa e a cor é vermelha. Pode ser ainda memória a Santo Oscar, bispo. Memória facultativa, cor branca. A primeira leitura é a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 9 ao 10º, 24 a 25. Versículo 30, até o capítulo 19, versículo 3º. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula, e esta meteu-se sobre a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: vi Absalão suspenso no carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela, que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: trago-te, senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em seu lugar? Absalão, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 85 na Bíblia Vulgata, 86 na de Jerusalém, versículos 1º, 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão 1º. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Repitamos: inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo minha alma. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Repitamos: inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Agora vamos ao Evangelho. Primeiro vamos aclamá-lo, vamos recepcioná-lo, e em seguida
proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje é escrito por São Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então acompanhou Jairo. Uma numerosa multidão o seguia e o oprimia, e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu, ao menos, tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. A mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estais vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher Retificando, a mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, tua fé te curou, vai em paz, e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que bonito esse texto longo, né? Mas bonito. Vamos saber um pouco mais sobre este evangelho, né? Temos aqui Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43. Longo o evangelho, hein? Mas temos aqui alguma explicação do livro Liturgia Diária, que diz o seguinte: tanto Jairo como a mulher que sofria com a hemorragia recorrem a Jesus cheios de fé. O contato com Cristo proporciona vida em ambas as situações, atingindo tanto a dimensão espiritual como a humana. Ressurreição para a filha de Jairo e cura para a mulher. Por isso, a comunidade cristã deve estar com os olhos fixos em Jesus, como exorta a primeira leitura.
Fixados nele, nossa vida é transformada continuamente. É importante não perdermos Jesus na nossa vida. Ele é a nossa salvação. Aqui no livro de Palavra e Vida temos também uma explicação deste evangelho. No texto, verificamos a fé que move aqueles que acreditam na ação salvífica de Jesus. O chefe da sinagoga, Jairo, roga a Jesus que salve sua filhinha. Uma outra personagem é a mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sua fé é surpreendente, pois dizia consigo mesma: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Qual foi o resultado? Jesus mesmo responde: filha, tua fé te salvou. E é isso que Jesus espera de nós, que confiemos na sua bondade e na sua ação na nossa vida. Vamos agora saber dos santos do dia, porque os santos seguiram Jesus, os santos foram pessoas que fizeram o bem, por isso foram canonizados. Primeiro santo do dia, vamos lá. 3 de fevereiro é dia de São Brás, bispo de Sebaste, mártir. De acordo com o site do Vaticano, temos duas informações. Temos aqui no livro Liturgia Diária também sobre São Brás, um texto menor. Vamos ver aqui, primeiro, no livro Liturgia Diária. Brás nasceu e viveu na Armênia entre os séculos III e IV. Foi bispo e mártir e é invocado como protetor da garganta por ter salvo uma criança que morria engasgada por uma espinha de peixe. Uma espinha de peixe engasgou uma criança e ela foi salva por intercessão de São Brás. Conta-se que na prisão recebeu um par de velas, as quais por isso acompanham a tradicional bênção da garganta, simbolizando a luz de Cristo para todos os que a ele se confiam. Agora sim, vamos saber do Vaticano, aqui do site. São Brás foi decapitado pelo ano 316, por não renunciar à sua fé em Jesus. É venerado em toda a Itália e no mundo pelo milagre da garganta, enquanto se dirigia ao patíbulo do martírio. Ele salvou a criança que estava sufocada fazendo a intercessão junto a Deus. Protetor da garganta e dos otorrinolaringologistas, dos pecuaristas e das atividades agrícolas, sua fé em Cristo é impressionante. Ele manteve até a morte por decapitação, após cruéis torturas indescritíveis. Ele não arredou o pé, não saiu fora da sua fé em Cristo Jesus, por isso é mártir. Foi bispo e médico. Você sabia que ele foi médico? Brás era natural de Sebaste, na Armênia, onde passou sua juventude, dedicando-se sobretudo aos estudos da medicina. Ao tornar-se bispo, entregou-se aos cuidados físicos e espirituais do povo, realizando até curas milagrosas. As condições de vida dos fiéis da fé cristã pioraram por causa dos contrastes entre o imperador do Oriente, Licínio, e do Ocidente, Constantino, que causaram novas perseguições. Brás, para fugir das violências, refugiou-se em uma caverna. Quando sua igreja, apesar da distância, com mensagens secretas, estava passando então por muitos problemas e ele a guiava. Brás foi encontrado, no entanto, e preso pelos guardas e levado a julgamento. Ao longo do caminho encontrou sua mãe desesperada com seu filhinho nos braços, que estava sendo sufocado por uma espinha de peixe. Olha só a situação, já pensou? Ele sendo preso e encontra a mãe desesperada, né? Estava cravada na garganta da criança essa espinha. O bispo abençoou e a criança recobrou imediatamente a saúde. Este fato não foi suficiente para poupá-lo do martírio após torturas atrozes. Santo Anscário ou Santo Oscar. Aqui no livro Liturgia Diária diz o seguinte sobre
Santo Oscar, santo do dia 3 de fevereiro. Oscar nasceu na França em 801 e faleceu na Alemanha em 865. Foi monge e bispo. Tornou-se grande evangelizador da Dinamarca e da Suécia, recebendo o título de Apóstolo do Norte. Celebrando sua memória, peçamos ao Senhor a graça de sermos também evangelizadores. Todos nós, cristãos católicos, somos evangelizadores e temos que fazer nossa parte, como eu estou fazendo aqui nos meus endereços digitais, Paulo Roberto Maciel. Bem, ele também era chamado de Ansgário. Foi bispo de Hamburgo e Bremen, apóstolo da Escandinávia, natural de Corbière, na França. Ansgário, também conhecido como Oscar, sempre alimentou o sonho de evangelizar as terras do norte europeu. Por isso, ainda hoje é venerado como apóstolo da Escandinávia. Foi bispo de Hamburgo e Bremen. Faleceu em 865. Quando pequeno, foi aluno dos beneditinos no norte da França. Para ali voltou mais tarde como monge e depois como magister interior, um cargo que desempenhou na Nova Corbière, comunidade nascida na Saxônia. Em 826 partiu para a Dinamarca acompanhando o novo rei Harald, que acabava de ser batizado por ele, mas depois o soberano foi obrigado a renunciar ao trono. Então, o que aconteceu? Oscar seguiu o monge e o rei perdeu seu cargo, né? Oscar seguiu o monge Vitimaro em sua missão na Suécia, onde o rei local era tolerante para a pregação do cristianismo. Ali Oscar se tornou bispo. Quando Ludovico morreu, o império começou a desagregar-se por causa das incursões de pessoas como os normandos, que naqueles anos devastavam os territórios do norte da Europa. A invasão dos vikings chegou a Hamburgo. Assim, Oscar foi obrigado a refugiar-se em Bremen, onde, como bispo, passou os últimos anos de sua vida. Ali, segundo algumas fontes, trabalhou na elaboração de uma Bíblia Pauperum, da qual alguns fragmentos ainda são conservados na catedral da cidade. Santo Oscar faleceu em 865 sem ver a realização do seu sonho de uma profunda evangelização do norte da Europa, mas satisfeito por ter lançado a primeira e pequena semente do anúncio cristão naquelas terras. Santo do dia 3 de fevereiro. Aliás, uma santa, Santa Vareburga Abadesa, morreu mais ou menos no ano 700, ingressou no mosteiro de Ely, na Inglaterra, do qual foi abadesa, fundou depois vários outros mosteiros. Santa do dia 3 de fevereiro, Santa Maria de Santo Inácio Thévenet. Foi virgem e morreu em 1837. Fundou em Lyon, na França, a Congregação das Irmãs de Jesus e Maria. Bem-aventurada do dia 3 de fevereiro, a Beata Maria Ana Rivière. Foi virgem e morreu em 1838. Fundou, durante a famigerada Revolução Francesa, a Congregação das Irmãs nas Irmãs da Apresentação de Maria. Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria. Bem-aventurada Maria Ana Rivière, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Beata do dia 3 de fevereiro é a bem-aventurada Maria Helena Stollenwerk, virgem, morreu em 1900. Junto com Santo Arnaldo Jansen, fundou a Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo em Steyr, na Holanda. Após deixar a função de superiora, se entregou à adoração perpétua. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Até nosso Pai na Terra às vezes nos dá um não. Então, quando receber um não, acate. Eu já recebi muitos. Só fui compreender depois
que esses nãos eram bons para mim.